José Gomes Ferreira está no Jornal da Noite. José Gomes, muito boa noite. Temos dois temas, noite, rapidamente, para uma análise da tua parte. Comecemos por este impacto nas contas do Serviço Nacional de Saúde. Esta medida, a médio ou longo prazo, pode colocar em causa a sustentabilidade da Segurança Social? Pois, a questão é que pode resumir-se numa frase o que aconteceu com esta medida de compensação da baixa da TSU através dos impostos. Isto é, o Estado estar a assumir pagar uma parte dos aumentos do salário mínimo que são para o setor privado. A tradução mais literal que se pode fazer é esta. É o Estado está a pagar uma parte do aumento do salário mínimo para o setor privado. Os contribuintes é que têm que depois custear a diferença das contas da Segurança Social. Isto não é a melhor maneira de fazer política económica e financeira. Mesmo quando é na defesa de um salário mais alto ou na defesa de mais emprego? Que eu até defendo, mas começar a retirar-se a responsabilidade dos patrões em relação às contribuições para a Segurança Social é abrir uma porta que depois nunca mais se sabe quando é que fecha novamente, porque depois então o escalão seguinte de rendimentos também pode ser assim e o outro e o outro e o outro. Acho que é um erro fazer-se isto, é generalizar uma compensação para os empregadores em relação a um sistema cujo equilíbrio até agora tem sido mantido e pode deixar de existir. E isto sim é um perigo real para o sistema, que é coberto à custa de todos os contribuintes, que são chamados a custear uma medida de política económica do governo, quando não deveriam ser. Em relação a esta questão do IMI, as pessoas foram, muitas delas, apanhadas completamente desprevenidas. Como é que isto acontece? Isto pode ser assim, exigir-se um pagamento, mesmo que em 6 meses, de 3 anos, para pessoas que achavam que estavam isentas? Pode. Uma vez encontrei um caso de um contribuinte de uma família que foi notificada para pagar vários anos também e foram lá dizer que nunca tinham sido alertados e o fisco respondeu com um célebre artigo da lei que diz que mesmo no caso de a pessoa não receber uma indicação de que tem que pagar, tem que ser ele a ir procurar às finanças porque é que não foi notificado para pagar. Isto é kafkiano, é absurdo, mas é assim. Mas neste caso há aqui um ponto fundamental que é a mudança da lei e a mudança das regras e muitas pessoas a serem apanhadas desprevenidas. Neste caso é um bocadinho diferente. As leis foram sendo alteradas ao longo de 4, 5 anos. Isto vem desde 2012. Antes havia direito a isenções e de isenções de maior valor. Em 2012 essas isenções foram limitadas. Em 2013 foram feitas reavaliações das casas, cruzando o facto de os critérios para a isenção terem sido mais baixos com o aumento do valor das casas. Isso ditou que muita gente tivesse constituído a obrigação perante o Estado de pagar, só que não sabiam que tinham que pagar porque nunca foram notificados. E a minha pergunta é a seguinte: então se na despedida do ano 2016 a Administração Fiscal tem um mecanismo automático para enviar as cartas para casa das pessoas, porquê é que quando as leis não foram alteradas esse mesmo mecanismo não desencadeou o envio de uma carta ou de um e-mail a dizer atenção que a lei foi alterada e o senhor ou perde a isenção ou tem que pagar mais porque a casa foi reavaliada? Isso significa que estas pessoas podem contestar? Não podem, porque a lei, como eu dizia no início, tem mecanismos que a protegem a administração fiscal até ao limite e, portanto, as pessoas não podem contestar. Vão ter que pagar, mas não é assim que se faz. E eu defendo que a administração fiscal deve ser protegida, deve existir uma administração fiscal forte, mas não pode ser prepotente ao ponto de avisar no último dia do ano, no último dia útil do ano.